O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje ouvimos um dos trechos mais importantes do Evangelho de São Marcos, o milagre de Jesus que cessa a ventania e as fortes ondas. Gostaria hoje de dividir a nossa reflexão em duas partes. Numa primeira, eu vou falar um pouquinho do objetivo do evangelista, o porquê ele escreve esse texto. E no segundo momento, apoiado em um dos sermões de Santo Agostinho, vou partilhar com vocês uma expressão importante desse texto para a espiritualidade pessoal de cada um de nós. Então, primeiro, a gente precisa tomar nota de alguns elementos. O Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou de Lago de Genezaré, é o mesmo rio. Ele, na verdade, é um dos pontos de referência mais importantes de Israel. Israel é um local árido, com desertos, extremamente baixo em vegetação, e as margens do rio eram referências fecundas para aquele povo. Precisamos também lembrar que quase todos os discípulos de Jesus eram pescadores, inclusive moravam na região do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Eles eram pescadores, e naquele tempo, uma das profissões que eram vistas como de maior coragem era dos pescadores, porque eles tinham que enfrentar o mar para trabalhar, pescar e ganhar o pão de cada dia. Vejam então que daí a gente entra exatamente nesse texto. O texto de Marcos começa dizendo que Jesus pede que eles deixem as multidões, subam na barca
para atravessar de uma margem à outra. Existe nesse texto um processo muito bonito, que é o processo do próprio Jesus de convidar os discípulos e também a nós a não ficarmos parados. Quem fica parado atrofia, começa a ter dor, começa, na verdade, a ver que as coisas não fluem. Há um ritmo de caminhada e Jesus convida então os discípulos a saírem de uma margem para chegar à outra. Atravessar o mar da Galileia seria em torno de 13 quilômetros remando de um lado até o outro. Para nós pode parecer algo não muito grandioso, mas para eles era o que se tinha de mais importante. Não era um oceano, não era um mar, na verdade um rio de onde eles tiravam o sustento. Vejam que então, ao subir na barca, narra-nos o evangelista que já era fim de tarde, ou seja, eles fariam essa rota à noite. Portanto, vão eles saindo de um lado para outro e de repente começa um temporal. O mar, as águas, sempre foi muito temido, porque nada o controla. As águas podem destruir muito, visto que recentemente vimos toda a catástrofe no Rio Grande do Sul causada pelas águas. As águas são incontroláveis. Começa então um temporal. É narrado o temporal com fortes ondas e muito vento. E narra que essas ondas já começavam a desaguar dentro do barco e possivelmente enchendo o barco, eles iriam afundar. E afundando, eles morreriam, porque nadar 10, 9 quilômetros é algo no temporal praticamente impossível. Lembrando que naquele tempo não tinha marinha, não tinha grandes ajudas. Se acontecesse um temporal e o navio naufragasse, morreriam todos os seus tripulantes. Vejam que o contexto é um contexto assustador. Ele já tinha como certo, como iminente que morreriam. Então, eles se lembram que Jesus está, conforme o evangelista narra, no fundo do barco, dormindo sobre um travesseiro. Curioso isso, né? No meio de um temporal, com ondas, vendaval, o barco chacoalhando e Jesus dormindo calmamente, tranquilamente, sobre um travesseiro. Então, eles tomam coragem, vão lá, chacoalha Jesus e diz a ele: mestre, socorro, estamos perecendo, vamos todos morrer, o que vamos fazer? Jesus então se levanta, simplesmente diz: silêncio, cala-te. O mar cessa, as ondas param, a ventania também termina, e Jesus olha para eles e diz: que fé é essa? Por que vocês têm tanto medo? Onde anda a confiança de vocês? Os discípulos, assombrados, vão dizer: quem é este que até o mar obedece? O vento para e as águas cessam. Essa pergunta não é respondida. Isso é muito curioso, porque Marcos, ele escreve para uma comunidade fundada em Roma. Essa comunidade é marcada por muitos pagãos, pessoas recém-convertidas, que vinham de uma ideia de que eram protegidas por vários deuses. Por isso tinha o panteão grego e o panteão romano. Era uma porção de deuses. E na verdade Marcos está falando para esse grupo de convertidos, que tinha uma fé inicial numa porção de deuses. Aí então a grande pergunta é: quem é Jesus? E Marcos tenta responder no evangelho inteiro essa pergunta. E aqui os próprios discípulos perguntam: quem é ele?
Vejam que então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa recordar a primeira leitura e o canto do Salmo de hoje. Na primeira leitura, um recorte muito pequeno do livro de Jó vai falar exatamente da clareza que o próprio Jó teve depois de perder tudo, que Deus era Senhor das coisas, inclusive Senhor do mar, Senhor das águas, e só Ele é que de fato tinha controle sobre as águas, porque só quem cria é capaz de controlar, só quem cria é capaz de cuidar daquilo que criou. Pois bem, depois disso, a gente ouviu no Salmo que é preciso dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele é aquele que cuida dos marinheiros, que quando o mar está revolto e as ondas estão fortes, Ele é aquele que cuida de tudo. Vejam bem, só Deus é capaz de ter controle sobre a sua criação. Quem é Jesus? É o próprio Deus, porque de fato, se Ele controla as águas, se Ele controla os ventos, é sinal de que Ele é Deus. A grande resposta que o evangelista quer dar é essa: só Deus tem controle sobre a criação. Portanto, Jesus, ao cessar o vento e as águas fortes, é o próprio Deus encarnado, cheio de bondade, misericórdia e compaixão. Respondendo então a essa pergunta fundamental do Evangelho de Marcos, a gente entra numa leitura espiritual do texto. Esse texto, ele traz presente muito da nossa vida e da necessidade de confiarmos em Deus. Simbolicamente, o mar é o mundo com todos os seus desafios. Às vezes, o mundo pode gerar em nós medos, temores. Pessoas podem nos fazer o mal, ondas e ventanias. A gente pode ter crises na família, doença, enfermidade, crise financeira. Nós podemos passar por muitas coisas porque nós não temos controle sobre nada. No entanto, no meio disso tudo, o que nós temos que pensar é onde nós estamos e a maneira que nós respondemos a isso. A barca é o símbolo da igreja. Uma vez que nós estamos na barca da igreja, nós precisamos trazer presente que a nossa resposta deve basear-se naquilo que Jesus Cristo ensina. Quando nos fizerem o mal, quando a onda entrar dentro do barco, nós não podemos guardar ódio, rancor, desejo de vingança, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando a gente passa por algum temporal, alguma dificuldade, alguma luta, e isso acontece com todos nós, nós não podemos, na verdade, desconfiar do amor de Deus e nem achar que Ele nos abandonou. Aqui está a chave e o segredo para a nossa vida espiritual. Por muitas vezes, a gente deixa Jesus dormindo lá no fundo do barco. Ele está dentro de nós, Ele está no nosso coração, mas a gente põe Ele para dormir. A gente põe Ele para dormir quando a gente não coloca Ele em primeiro lugar. A gente põe Jesus para dormir quando a gente não reza. A gente põe Jesus para dormir quando lembra dele só na hora do apuro. Quando vê que o perigo está iminente, a gente chacoalha ele para chamar e pedir socorro. E a gente muitas vezes pode pôr Jesus para dormir, deixar ele dormindo dentro de nós. E veja, o grande segredo é: mantenha Jesus acordado na tua história, porque só Ele é capaz de acalmar o mar e as ondas fortes. Nós não temos poder para isso. Nenhum de nós
têm poder sobre aquilo que a gente não controla, mas Jesus tem. Quando a gente mantém Jesus acordado, quando a gente reza, quando a gente lembra dele todos os dias e até várias vezes no mesmo dia, lembrem de Jesus, mantenha ele atento, mantenha ele acordado na tua história, nas tuas decisões, na hora dos conflitos, na hora das dificuldades. Mantenha Jesus acordado, para que a sua fé não vacile. Quem mantém Jesus acordado e está dentro da barca da igreja, não há o que temer. Não desconfia, não tem uma fé frágil. Quando a minha fé é forte? Quando eu estou dentro do barco e mantenho Jesus acordado, para não precisar chacoalhar ele só na hora do maior sofrimento ou na hora da dor final. Mantenha Jesus acordado para que você não precise de fato, só no último suspiro, se lembrar dele. E quando eu mantenho Jesus acordado, a minha fé é madura, a minha fé é firme, a minha fé é capaz de enfrentar os temporais e ventanias, porque eu sei que Ele cuida de tudo, porque Ele é bom. Uma pergunta importante para o nosso dia de hoje seria: como anda a minha fé? E Jesus na minha vida, na minha história, Ele está acordado ou Ele dorme porque eu pus Ele para dormir? Que a gente então saia daqui percebendo que estar no barco da igreja e manter Jesus acordado é o melhor caminho. É o caminho que nos traz a confiança necessária para continuarmos sempre caminhando de uma margem a outra, acompanhados por Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.